E aí galera, 2003, sejam muito bem-vindos ao nosso trabalho sobre aquecimento global e efeito estufa. Nosso trabalho é constituído por Luiz, Matheus Barbosa, Matheus Dixon, Rodrigo, Vinícius e Vitor Augusto. O que é? O aquecimento global é resultado do lançamento excessivo de gases de efeito estufa, que são originados da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, carvão e o gás natural, de queimadas do desmatamento, assim como da decomposição da matéria orgânica e da liberação de CFC. Causas: com as queimadas em matas e florestas, as indústrias, fábricas e motores a gasolina e diesel emitem vários gases, dentre eles o CO2, dióxido de carbono. Esses gases chegam à atmosfera e formam uma camada impedindo que grande parte do calor que está dentro da Terra saia. O que ocorre é um aumento na temperatura da superfície terrestre, o chamado aquecimento global. Consequências: as consequências do aquecimento global são a formação de furacões, ondas de calor, secas e enchentes, elevação do nível dos oceanos e a alteração da biodiversidade, com a possibilidade de extinção de alguns animais e algumas espécies de vegetais. Enquanto isso, algumas culturas e outras plantas podem responder favoravelmente ao aumento do CO2 da atmosfera, crescendo mais vigorosamente, usando água de forma mais eficiente. Ao mesmo tempo, temperaturas mais elevadas e padrões de mudança de clima podem mudar as áreas onde as culturas melhoram e afetam a composição das comunidades de plantas naturais. Possíveis soluções: plantar mais árvores, evitar queimadas, reciclagem do lixo, usar mais energias limpas, como a energia solar e a energia eólica, para produzir a energia elétrica, usar mais os transportes públicos, colocar filtros que amenizam os gases poluentes em indústrias e fábricas, diminuição da emissão de CO2, conscientização da população mundial sobre o aquecimento global. Efeito estufa, o que é? O efeito estufa é um fenômeno natural que faz com que a temperatura da superfície da Terra seja favorável à existência de vida no planeta. Se ele não existisse, a temperatura média da superfície da Terra seria menos 18 graus Celsius, ao invés dos 15 graus que temos hoje, ou seja, 33 graus menor. Para entender o efeito estufa, pense em um carro parado sob a luz do sol. Os raios chegam como radiação solar visível, passam pelos vidros e aquecem o interior. Esse calor procura sair pelos vidros, mas tem dificuldade de passar por eles, ou seja, uma parte fica presa dentro do carro, aquecendo. O mesmo ocorre com a atmosfera da Terra. Alguns gases, como vapor d'água e gás carbônico, funcionam como o vidro do carro, deixando entrar a radiação ultravioleta, mas dificultando o retorno do calor para o espaço. Quando aumenta a concentração de gases na atmosfera, o efeito estufa fica mais intenso e, portanto, fica mais difícil o calor ir para o espaço. Essa diferença causa o aquecimento da baixa atmosfera, elevando a temperatura média da Terra e causando mudanças climáticas. Efeito estufa causas. A maioria de nossas fontes energéticas, petróleo, carvão, gás natural e madeira, liberam carbono na atmosfera, contribuindo para a formação do CO2 ou gás carbônico. Este é, dentre os gases citados, o maior responsável pela intensificação do aquecimento, cerca de 60%. Outros gases também têm sua parcela de culpa nessa história, são eles: metano, óxido nitroso, óxidos de nitrogênio. Além disso, as queimadas e as derrubadas de florestas influenciam diretamente nesse desequilíbrio, de um lado liberando mais gases pela queima de madeira e por outro reduzindo o número de árvores, principais responsáveis pela eliminação do CO2 no nosso planeta. Os principais gases causadores do efeito estufa é o CO2, dióxido de carbono, N2O, óxido nitroso, CH4, metano e o CFC, clorofluorcarboneto. Vapor de água, o gás de efeito estufa mais abundante, mas o mais importante, que atua como feedback para o clima. O vapor de água aumenta à medida que a atmosfera da Terra aquece, mas também a possibilidade de nuvens e precipitações, tornando estes alguns dos mecanismos de feedback mais importantes para o efeito estufa. Dióxido de carbono, CO2, um componente menor, mas muito importante da atmosfera, é liberado através de processos naturais como a respiração e as erupções do vulcão, e através de atividades humanas, como desmatamento, mudanças no uso do solo e a queima de combustíveis fósseis. Os seres humanos aumentaram a concentração atmosférica de CO2 em mais de 1/3 desde que começou a Revolução Industrial. Este é o mais importante forçamento de longa duração das mudanças climáticas. Metano, um gás de hidrocarbonetos produzidos através de fontes naturais e atividades humanas, incluindo a decomposição de resíduos em aterros sanitários, agricultura e, especialmente, cultivo de arroz, bem como a digestão de ruminantes e o manejo de estrume associado a gado doméstico. Em uma molécula por molécula, o metano é um gás estufa muito mais ativo que o dióxido de carbono, mas também um que é muito menos abundante na atmosfera. Óxido nitroso, um poderoso gás de efeito estufa produzido pelas práticas de cultivo do solo.
especialmente o uso de fertilizantes comerciais e orgânicos, de combustíveis fósseis, produção de ácido nítrico e a queima de biomassa, clorofluorcarbono, CFC, composto sintético inteiramente de origem industrial utilizados em várias aplicações, mas agora amplamente regulado em produção e liberado na atmosfera por um acordo internacional por sua capacidade de contribuir para a destruição da camada de ozônio. Eles também são gases de efeito estufa. Possíveis soluções. Protocolo de Kyoto. Protocolo de Kyoto é um acordo internacional vinculado à Convenção das Nações Unidas sobre mudanças climáticas que comprometem suas partes ao estabelecer metas de redução de emissão internacionalmente vinculativas, reconhecendo que os países desenvolvidos são principalmente responsáveis pelos atuais níveis elevados da emissão de GE na atmosfera como resultado de mais de 150 anos de atividade industrial. O protocolo coloca um fardo mais pesado para os países desenvolvidos, sob o princípio de responsabilidades comuns mais diferenciadas. As mudanças climáticas globais já tiveram efeitos observáveis no meio ambiente. As geleiras encolheram, o gelo nos rios e nos lagos está separando, as mudas de plantas e animais mudaram e as árvores florescem mais cedo. Os efeitos que os cientistas predisseram no passado resultariam de mudanças climáticas globais que estão ocorrendo. Perda de gelo marinho, aumento acelerado do nível do mar e ondas de calor mais intensas. Tomada como um todo, a gama de evidências publicadas indica que os custos de danos líquidos das mudanças climáticas provavelmente serão significativos e aumentarão ao longo do tempo. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, cientistas têm alta confiança de que as temperaturas globais continuarão a aumentar nas próximas décadas, principalmente devido aos gases de efeito estufa produzidos por atividades humanas. IPCC, que inclui mais de 1.300 cientistas dos Estados Unidos e outros países, prevê o aumento de temperatura de 1 grau Celsius ao longo do próximo século. Work so hard, forgot how to vacation. Controle do CO2. Cada um de nós é responsável pela emissão de uma parcela de CO2 para a atmosfera, pois consumimos produtos industrializados e usamos carros ou ônibus para nos locomover. Um norte-americano ou um europeu, em média, é responsável pela emissão de 5 toneladas de CO2 por ano, enquanto em países não industrializados, essa média cai para 0,5 tonelada. Para cada tonelada de papel reciclado, de 10 a 20 árvores são poupadas. Isto representa uma economia de recursos naturais. As árvores não cortadas continuam absorvendo CO2 através da fotossíntese, e gasta-se a metade da energia para reciclar o papel que para produzi-lo, pelo processo convencional. Uma latinha reciclada economiza em energia o equivalente ao consumo de um televisor ligado por 3 horas. Veja que quando falamos em economia de energia, isto representa uma economia de combustível que seria queimado pela indústria, que implica numa redução na emissão do gás carbônico para a atmosfera, que implica numa diminuição do efeito estufa. O Brasil é o país que mais recicla as latas de alumínio, refrigerante e cerveja no mundo, chegando a 96% em 2004. Work so hard, forgot how to vacation. Árvores artificiais. A árvore artificial tem um formato parecido com o de um pinheiro. Suas folhas são feitas de um material plástico que absorve o dióxido de carbono, mais conhecido como CO2. Após passar por um processo de filtração, o dióxido de carbono é transformado em um líquido e é enterrado no solo. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Valeu, falou e fui! All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know.